Amigos e colegas, obrigado por colocarem a sua fé e crença em mim para liderar o nosso grande partido conservativo, o maior partido político da Terra. Nesta terça-feira, a deputada Liz Truss viaja para a Escócia. Será longe do Palácio de Buckingham que a Rainha Elizabeth vai oficializar a nomeação dela para assumir o governo britânico, após os sucessivos escândalos que levaram à renúncia de Boris Johnson. Na véspera, assim que os resultados da disputa dentro do Partido Conservador foram divulgados, a parlamentar, que venceu o correligionário Rishi Sunak, recebeu os cumprimentos de chefes de outras nações e um presente amargo do russo Vladimir Putin. O governo russo admitiu hoje que não vai retomar o fornecimento completo de gás para a Europa até o Ocidente acabar com as sanções, as punições impostas a Moscou. A preocupação com o agravamento dessa crise de energia fez os mercados europeus abrirem forte queda hoje. E o euro caiu para o menor valor diante do dólar dos últimos 20 anos. Liz Truss, a nova primeira-ministra britânica, é justamente uma das maiores defensoras das duras sanções aplicadas ao Kremlin por causa da invasão da Ucrânia. Ela e seus colegas europeus terão que lidar com a ameaça das restrições de acesso ao gás russo durante o rigoroso inverno. Mas a conservadora precisa gerenciar os problemas do presente. O Reino Unido já vive uma crise de energia. Há greves disseminadas em vários setores e a inflação está muito além do esperado. A inflação vem ganhando força aqui no Reino Unido. Em julho, a taxa acelerou para 10,1% no acumulado dos últimos 12 meses. O resultado veio acima do esperado pelos economistas. Aqui no Reino Unido, é uma raridade a inflação ultrapassar os 2 dígitos. Em 70 anos, isso só tinha acontecido outras 3 vezes. Agora, já como primeira-ministra, ela vai manter o discurso inflamado contra Moscou? Como pretende contornar a crise na economia britânica sem precedentes nas últimas décadas? E por que Liz Truss desperta desconfiança entre outros líderes europeus, como o francês Emmanuel Macron? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a jornalista Vivian Oswald, radicada em Londres e que acompanha de perto o início do mandato da sucessora de Boris Johnson. Fique com a gente. Esse podcast é um oferecimento DAO. Vivian Oswald, para a gente começar, explica um pouquinho quem é a Liz Truss e por que ela foi escolhida para ser primeira-ministra pelo partido dela. Olha, a Liz Truss era secretária de Relações Exteriores do governo do Boris Johnson e ela acabou se destacando com a participação dela nesse discurso muito radical que o Reino Unido adotou em relação à guerra da Rússia na Ucrânia, né? Então ela volta e meia é bastante vocal, fala do apoio do Reino Unido, de envio de armas para lá, as posições muito radicais em relação às sanções e tudo mais. Então ela acabou se destacando com um discurso que agrada o eleitorado britânico, né? Sobretudo o seu eleitorado conservador, de dentro do seu próprio partido. E aí, assim, era uma pessoa que no começo não se achava que tinha tantas chances de se tornar primeira-ministra, né? É uma pessoa que não tem a experiência de outros candidatos que se apresentaram, mas que acabou sendo eleita. Aconteceu um pouco com ela o que aconteceu com a Margaret Thatcher, a antiga primeira-ministra do Partido Conservador, que ficou conhecida como Dama de Ferro, e que a Liz Truss tanto gosta de tentar reproduzir, né, de tentar se mostrar uma nova Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher também foi assim. Todo mundo achava que ela não ia ser eleita e no final das contas foi. Agora, dá para dizer que a Liz Truss assume o governo em meio ao risco sem precedentes, né, Vivian? De faltar gás no inverno aí no Reino Unido, da mesma forma que em outros países da Europa, e o quanto que esse tema foi central na campanha e vai ser, digamos, o primeiro grande desafio do novo governo. É, de fato, uma situação que os britânicos ainda não tinham visto, né? Não é só, e como se não bastasse, né, a perspectiva de eventualmente faltar gás. Você tem uma crise
sem precedentes também da alta do custo de vida. Otherwise, if you're searching for historical parallels, I guess it's much more echoes of the 70s than anything that we've witnessed in much more recent times. A inflação aqui no Reino Unido, ela está nos últimos meses, ela se mantém nos níveis mais altos dos últimos 40 anos, com 2 dígitos. A expectativa do banco americano Goldman Sachs é que no ano que vem o índice ao consumidor aqui no Reino Unido bata os 22%, que é uma coisa que não se via desde 1975. O gás, as pessoas por enquanto não estão usando gás. A gente está aqui no fim do verão, as temperaturas estão altas, teve onda de calor, mas em outubro vai haver um novo aumento das tarifas de gás, que as empresas já anunciaram vai ser de 80%, e somado aos aumentos, aos reajustes 80%, recentes... 80%, Vivian? 80%. E somado aos reajustes recentes nos últimos 2 anos, significa que as contas de energia no Reino Unido vão ter aumentado 300%. Existe uma estimativa aqui de uma ONG especializada eles se chamam End Fuel Poverty, que é pelo fim da pobreza energética. Eles estimam que vai existir um contingente de 9,1 milhões de lares que vão poder ser classificados como em situação de pobreza energética. Isso significa que são pessoas que não vão ter como pagar suas contas de energia, ou ainda que paguem suas contas de energia, elas não vão ter como se manter. Então, quer dizer, é uma situação muito grave, e não são só os preços de energia, né? Essa coisa do alto custo de vida, tem outros preços na economia. Os alimentos dispararam de preço, a própria guerra na Ucrânia diminuiu a oferta de uma porção de produtos, então os preços aumentam. Você teve secas que aconteceram em vários países do mundo, que também prejudica. Tem também a questão do Brexit, que agora que as pessoas estão sentindo de fato os efeitos do Brexit aqui no país, com uma falta de mão de obra em todos os lugares para onde você olha, desde o supermercado ao motorista de caminhão que vai levar as coisas para o mercado, ao bar, ao restaurante. Quer dizer, tudo isso se somando é um cenário econômico muito crítico, em que se vê estagflação, né, e o crescimento britânico ficando para trás da União Europeia e das principais economias do mundo. Isso para ela vai ser um grande desafio. Isso do ponto de vista econômico, porque o outro grande desafio que ela vai ter é o de unir o seu próprio partido, né? A gente tem que se lembrar que a queda do Boris Johnson, a ascensão do Boris Johnson em 2019 e a queda do Boris Johnson agora há 2 meses, ela aconteceu porque o partido não se entende entre si. Você tem uma ala mais radical, tem uma ala mais moderada, você tem uma parte do partido que entende os efeitos do Brexit como uma coisa negativa, porque são mais pragmáticos, tem os outros que são mais vocais e queriam mesmo era sair da União Europeia, tem a coisa da mudança do clima, que não se falou nessa campanha, mas que é uma agenda que vai voltar para Liz Truss, que vai ser importante, sobretudo nessa discussão agora do que fazer para poder conter a crise energética daqui para frente. É um cenário bem negativo para ela. Ô Vivian, o governo Putin já mandou um recado para toda a Europa dizendo que o fornecimento de gás só será normalizado se houver o fim das sanções contra a Rússia. Se depender da Liz Truss, a Europa pode suavizar o discurso com o Kremlin ou pelo contrário? Olha, isso vai depender das opções que ela tem pela frente. Uma coisa é ela falar como candidata do Partido Conservador para líder do partido e para chefe de governo, né? Outra coisa vai ser no momento em que ela se sentar ali no número 10 de Downing Street e ter que tomar decisões que são muito importantes para 67 milhões de pessoas, que é a população do Reino Unido, e não apenas para aquele universo de 160 mil eleitores do Partido Conservador que a elegeram. Porque, no final das contas, as decisões que ela tomar em relação, seja as sanções do Putin para minimizar ou não, para ver se normaliza ou não a distribuição de energia, tudo isso vai entrar na conta final do que ela está pretendendo apresentar para a população. Ela está prometendo, por exemplo, que vai congelar, isso é uma coisa que está circulando, ainda não está confirmada, ela diz que precisa de mais 1 semana para poder bolar o plano para como resolver a questão energética. O que se diz é que ela pretende congelar as tarifas de energia. Ok, ela vai congelar as tarifas de energia, mas essa energia vai vir toda da onde? Né? E tem outros países da Europa, como a Alemanha, que tem uma dependência muito maior da energia da Rússia do que o Reino Unido. Será que
Eles vão se entender entre eles? Será que a Liz Truss, agora que está entrando, que vai precisar muito mais do que o Boris Johnson precisou recentemente do apoio dos europeus, ela já vai entrar brigando com os europeus? Quer dizer, tudo isso ela vai ter que botar na balança nos próximos dias. Agora, nesse momento, ela está escolhendo ainda as pessoas que vão integrar o seu gabinete, né? E como é que eles pretendem se sair de todas essas sinucas, nacionais e internacionais. E fala-se, inclusive, né, Vivian, de uma possibilidade de pagamento de auxílio às pessoas que não têm mais condições, inclusive, de pagar seus boletos, a conta de energia, a conta de gás e tudo mais. Isso não está muito distante dos planos e também da visão de mundo da Liz Truss? Olha, ela, na verdade, primeiro disse que cortaria a conta de energia para todo mundo. Aí vieram as críticas de que ao cortar a conta de energia para todo mundo, você está fazendo uma coisa muito desigual porque você está favorecendo ricos e pobres. Houve uma história que ela também defendia e que agora já não está tão claro, de que ela cortaria tributos e que com isso ela favoreceria a todos, mas aí, de novo, estaria favorecendo a ricos e pobres. Ela tem uma visão muito liberal, né, das coisas. Então, para ela, distribuir o auxílio, como esse auxílio que tem no Brasil, talvez seja uma coisa mais complicada de conceber, né? Então, assim, isso não está claro o que ela vai fazer. O Partido Conservador não descarta que exista essa possibilidade de você ajudar as pessoas a pagarem as contas, né? E as próprias companhias de energia, para evitarem ser criticadas demais pelo governo novo que entra e até pela própria população, começaram a criar umas espécies de fundos em que elas vão ajudar as pessoas que não têm nada a pagar, mas são fundos muito, mas muito aquém do que é necessário, de fato, para compensar o que as pessoas vão gastar a mais. Vivian, muitos líderes europeus têm uma certa desconfiança com a Liz Truss, né? Questionada sobre se o chefe de Estado francês é amigo ou inimigo, Truss respondeu assim: o júri está fora. Mas se eu me tornar primeira-ministra, vou julgá-lo com base em atos e não em palavras. Especialmente o presidente francês Emmanuel Macron, mas ela é uma pessoa muito conhecida da burocracia europeia. O que tem por trás dessa desconfiança do bloco europeu em relação a Liz Truss? Olha, eu acho que é um pouco a coisa da narrativa, né? Ela, durante a campanha, a gente vê claramente que todos os candidatos do Partido Conservador, sobretudo ela, depois o Rishi Sunak, que é o ex-secretário do Tesouro, que era quem estava disputando com ela até hoje a liderança do partido, eles tiveram que modular muito esse discurso deles para uma coisa mais à direita. Era esse discurso que agradava. É o discurso pró-Brexit. Ela que votou contra o Brexit lá atrás, depois mudou de ideia. O Rishi Sunak votou a favor do Brexit lá atrás e se manteve a favor. Quer dizer, ela mudou de ideia. Eu acho que os líderes europeus não sabem muito bem com quem eles estão lidando. Ela precisou mudar muitas vezes algumas coisas que ela acreditava, opiniões que ela manifestou em público, justamente para se adequar a esse discurso necessário da campanha. Então, assim, ninguém sabe exatamente como vai ser o governo dela. Né? É uma pessoa que não tem tanta experiência de administração assim, e ao mesmo tempo que não se conhece exatamente qual é o discurso que ela vai adotar. O que ela teve originalmente, o que ela precisou usar para modular durante a campanha ao cargo que ela vai ocupar a partir de amanhã. Quer dizer, a gente tem muitos dados sobre perfis, né, que todo mundo escreve sobre a Liz Truss, quem é Liz Truss, o que ela fez, mas assim, ela mudou de opiniões algumas vezes, os assuntos às vezes não tiveram um prosseguimento ali linear durante esses últimos anos da Liz Truss. Eu andei lendo algumas análises falando que ela tem muita obsessão pelo poder, né? E que por isso que ela troca de opinião, considerando muito as pesquisas de opinião, o que ela percebe que vai pegar melhor. É isso mesmo? É essa a sua impressão? O que se diz aqui é isso, que ela é uma pessoa extremamente ambiciosa, né? Quando ela entrou na campanha, que as pessoas acharam que ela não tinha condições de ganhar essa eleição, todo mundo falou assim, olha, mas não é pra gente subestimá-la, porque ela sabe o que ela quer, ela sempre quis ascender, né? Mesmo como secretária de Relações Exteriores, a gente via que ela tinha um discurso ali muito inflamado, ela cometeu algumas gafes, e ela teve que voltar atrás, porque ela ficava naquele afã de aparecer na fotografia em cima de um tanque, né, por ocasião da coisa da guerra na Ucrânia. Quer dizer, ela sabe o que ela quer, e sim, ela é uma mulher extremamente ambiciosa. Vivian,
Vivian, também se fala que ela é uma pessoa pouco carismática, né? E tem um certo temor de que ela acabe deixando a população em piores condições sociais. O pessoal está com medo de uma nova Margaret Thatcher? Qual é o clima aí no Reino Unido? Você sabe que isso é uma coisa curiosa, né? Ela é pouco carismática, sobretudo se a gente for comparar com o Boris Johnson, né? Porque, no final das contas, o carisma do Boris Johnson foi quem levou o Partido Conservador a ter uma vitória em dezembro de 2019 que não tinha há 30 anos. Isso não vai acontecer com a Liz Truss e tampouco iria acontecer se o Rishi Sunak tivesse sido eleito. Agora, tem umas pessoas aqui no Reino Unido, e isso é muito interessante, que mesmo que elas tenham um perfil assim mais de esquerda ou de centro, que ficam assim, não, o país precisa de um líder forte como a Margaret Thatcher. Tem alguns redutos trabalhistas, a gente escuta falar isso. Mas eu não sei até que ponto as pessoas se dão conta do que elas estão dizendo, entendeu? Porque a verdade é que o país está numa situação que lembra muitos anos Margaret Thatcher. Você tem sucessivas greves de diferentes tipos de categorias, mas são muitas greves como não se via há 30 anos. Você tem uma situação de inflação, de pouco crescimento, que fazem lembrar os anos Thatcher, sim. Agora vamos ver como é que ela vai poder se encaixar, porque eu não sei se as soluções thatcheristas funcionariam nesse momento. A Liz Truss, né, Vivian, ela se manteve no governo do Boris Johnson até o fim. A gente pode dizer que ela é uma continuidade ao Boris Johnson? E em que medida a gente pode dizer que o Boris Johnson comemora a vitória dela dentro do Partido Conservador? Eu não sei se a gente pode dizer que é uma continuidade. Ela ficou lá porque, no final das contas, o que acabou derrubando o Boris Johnson depois daquela sucessão de escândalos políticos foi quando 60 integrantes do governo dele saíram ao mesmo tempo, né? 48 horas depois que o Rishi Sunak, ex-secretário do Tesouro, saiu, ele não teve jeito e ele acabou caindo. A Liz Truss ficou até o fim. Agora, eu não sei até que ponto que ela vai estar aliada às pessoas que estavam no governo dele, né? Eu acho que a formação do gabinete dela vai depender muito mais de como ela pretende apaziguar a guerra interna do Partido Conservador. E uma coisa é clara, o Partido Conservador já não topava mais o Boris Johnson. You have sat there too long for all the good you have done. In the name of God, go. Boris Johnson esse que a gente não sabe se vai desaparecer do cenário político. Pelas pistas que ele vem deixando, não vai. Na última conversa com o primeiro-ministro, que acontece todas as quartas-feiras aqui na semana passada, foi a última dele como primeiro-ministro, ele veio com uma frase "Hasta la vista, baby", do Exterminador do Futuro. Só faltou ele dizer "I'll be back", eu vou voltar. E assim, ninguém descarta que eventualmente, se o Partido Conservador for chamar novas eleições, se for acabar se vendo na situação da Liz Truss, né, se vê na obrigação de chamar eleições antecipadas, porque as eleições gerais estão previstas para maio de 2024. Não se sabe se ela vai chamar eleições antecipadas, se a situação piorar muito, ou se ela vai perder lá na frente em maio de 2024 e os trabalhistas que hoje, se a eleição fosse hoje, os trabalhistas ganhariam, eles estão com 10 pontos percentuais na frente, se eles ganharem lá na frente de 2024, se o Boris não se posiciona como um futuro líder da oposição pelo Partido Conservador, vai saber. Quando ele assumiu o cargo, ele disse que esse é o melhor emprego do mundo. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. Então, assim, é uma pessoa que claramente gosta do poder. Ele deu essas dicas que a gente falou, de que ele não pretende sumir da cena política tão cedo. Ele é uma pessoa que sabe que tem carisma e então a gente tem que ver quais são os próximos movimentos dele, o que vai ser permitido a ele. Porque tem uma outra questão interessante aí, que é o seguinte: existem alguns inquéritos contra o Boris Johnson, né? Teve um inquérito que ele foi condenado a pagar multa por causa das festinhas clandestinas durante a pandemia. Tem um inquérito que está sendo feito pela Comissão de Ética do Parlamento, que diz que ele induziu os parlamentares a atuarem de uma maneira equivocada em relação a como eles avaliaram o episódio das festinhas. E esse inquérito, por exemplo, é um em que, se ele for condenado, ele pode até perder o mandato dele de deputado, porque todos os ministros são parlamentares, né? Então eles saem, se desligam dos seus cargos, eles voltam para os seus assentos no parlamento.
O Boris Johnson, então, tem o seu assento no parlamento. Não se sabe se ele vai ficar lá. A Theresa May, a antecessora dele, quando deixou de ser primeira-ministra, voltou a ser backbencher, quer dizer, ela voltou a ter seu cargo lá no parlamento britânico. Então, assim, ele pode perder o cargo no limite se uma dessas investigações terminarem negativas para ele. Tem aquela investigação da Sue Gray, que é outra da corregedoria, que já vem sendo feita há meses sobre o comportamento do Boris Johnson durante as festinhas, né, em que participaram lá em Downing Street funcionários do governo com bebidas durante o lockdown, quando a população estava fechada, não podia nem visitar parentes no hospital, nem acompanhar enterros em plena pandemia, eles fazendo festinhas, quer dizer, tem algumas investigações em curso e tem uma investigação que está para ser aberta, ainda não tem data exata, que é sobre como o governo conservador lidou com a crise da pandemia. A gente tem que lembrar que lá atrás o governo conservador foi acusado de ter começado a atuar, né, com lockdown e com medidas mais restritivas, com uma defasagem em relação a outros países. Morreu muita gente aqui proporcionalmente em relação a outros países europeus, por exemplo. Então tudo isso vai pesar também para o futuro político do Boris Johnson. Ô Vivian, e depois de uma figura tão forte quanto o Boris Johnson, e como você falou, com os trabalhistas em melhores condições nas pesquisas, ela vai governar com uma espada na cabeça, né? Se tem eleição em 2024, ela vai ter pouco tempo para reverter esse cenário, né? Ah, certamente. É um cenário que tende a piorar, não só aqui, né, no resto do mundo, mas aqui em especial. E aqui tem esses agravantes. Tem as brigas internas do Partido Conservador, que ela vai precisar saber botar todo mundo junto e falar assim, olha, agora a gente vai ter que trabalhar junto se a gente quiser ganhar essa eleição em 2024. E tem um outro fator adicional, que é o seguinte, tem a pressão separatista. Se a gente for ver ali, Escócia e Irlanda do Norte, sobretudo, continuam com as suas pressões de querer se separar do resto do Reino Unido. A Nicola Sturgeon conseguiu, que a primeira-ministra, na verdade ela é a chefe de governo da Escócia, né, que tem um governo regional. A Nicola Sturgeon já separou o orçamento para fazer um novo plebiscito pela separação da Escócia do resto do Reino Unido. Ela ontem ela ironizou um pouco a possibilidade da Liz Truss vencer e disse, olha, é o quarto primeiro-ministro conservador que eu pego desde que eu estou aqui. A Nicola Sturgeon, sim, é uma pessoa super carismática. O partido separatista dela, o SNP na Escócia, tem ganho cada vez mais espaço e tudo isso é pressão adicional em cima da Liz Truss. E falando de pressão, né, o Brexit ainda é um assunto, ainda tem as coisas a resolver em relação ao Brexit, ou tudo que já tinha que ser feito foi feito e já estão dadas as consequências do que já foi feito? Não, ainda tem coisas a serem discutidas sobre o Brexit, ainda tem alguns acordos a serem feitos de como é que os produtos vão transitar. A questão da Irlanda do Norte ainda é uma coisa que ainda está em aberto. Você tem essas consequências no mercado de trabalho que são fortíssimas. Depois do Brexit, o sistema de saúde nacional, né, o NHS, como eles chamam na sigla aqui em inglês, ele passou a ter uma escassez tremenda de médicos e enfermeiros. Muitos europeus voltaram, não vão vir mais para cá, você não tem atendimento. Isso é outro problema também que a Liz Truss vai ter pela frente, como fazer com a coisa da mão de obra pós-Brexit. E ainda mais com o NHS. Tem gente que diz aqui no Reino Unido que se houvesse uma religião no Reino Unido, ela seria o NHS. Todo mundo confia no NHS, todo mundo considera uma preciosidade o NHS. Hoje em dia, as pessoas estão entrando em filas de meses para serem atendidas. Você tem aí um gap de atendimento de milhões de pessoas que não foram atendidas durante a pandemia, por conta da pandemia. A própria discussão sobre a quarta dose da vacina contra a Covid, que aqui só é aplicada acima de 65 anos, está em discussão nesse momento porque os médicos acham que eles não têm mão de obra suficiente para agora, às vésperas do inverno, começarem a aplicar mais vacinas na população. Quer dizer, tudo isso aí complica, né? Vivian Oswald, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um abraço e um bom trabalho. Obrigada, Vivian. Até a próxima. Um abraço para vocês. Bom trabalho. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo.
Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da CNN Internacional, da Euronews em português e da rede americana CNBC. A produção é da Raquel Pereira e a edição do João Guilherme Lacerda. Tchau! Até mais!